Paz e bem, catequista! Hoje nós vamos passar por um texto muito importante, o Decálogo, ou seja, as 10 palavras de Deus ou os 10 mandamentos. Nós falamos que Deus ele cria o mundo através de 10 palavras, que são as 10 palavras que estão em Gênesis capítulo 1, onde Deus disse, né? E Deus disse, haja luz e houve luz. Ou seja, Deus cria o mundo através de 10 palavras. E através de 10 palavras, Deus vai sustentar o mundo. Então, aqui o Decálogo, claro, esse título é um título da editora, não é um texto sagrado. Vamos fazer a leitura, por isso abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, que vai dizer assim: Deus pronunciou todas essas palavras dizendo: Eu sou Adonai teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Bom, então aqui nós temos o momento em que Deus vai iniciar a sua aliança com o povo de Israel. Vamos nos lembrar um pouquinho do contexto de que momento esse povo está. Bom, nós temos aí o povo de Israel que estava escravizado no Egito. Eles ficaram como escravos por 430 anos no Egito. Deus vai ouvir o clamor desse povo e vai enviar Moisés como seu instrumento de libertação. Esse povo que vai sair do Egito após a 10ª praga ou sinal, esse povo vai atravessar o Mar Vermelho, vai iniciar a sua caminhada no deserto, até que eles chegam lá no Monte Horebe ou no Monte Sinai. É o mesmo monte, tá bem? Na Bíblia, em alguns momentos nós vamos encontrar Horebe, outros Sinai, mas é a mesma montanha. Aos pés dessa montanha, Deus vai fazer uma aliança com o povo. Ele vai dizer: Eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Então, eu já fiz a minha parte, que é libertar vocês. Para que vocês sejam o meu povo, então agora eu vou entregar leis ou instruções, como eu gosto de dizer mais, né? Porque às vezes a gente fala lei, mandamento, parece algo como um castigo. E eu acredito que se vocês já leram o encontro da catequese, vocês perceberam que nós devemos mudar a forma de falar. Porque o católico, né, nós trabalhando aí com crianças, adolescentes, ou talvez você já está na catequese, né, de adultos, nós temos que mudar um pouco essa mentalidade, porque as leis que Deus nos entregou são leis de santidade, mas que para nós servem como instruções para sermos felizes ou para viver o shalom, que é viver em paz com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo. Então Deus vai fazer essa aliança com esse povo, entregando pessoalmente as suas leis, né? Isso é algo que na Bíblia também nos demais textos nós encontramos o povo de Israel dizendo assim: mas que povo recebeu as leis do seu Deus, né? Lembrando que eles acreditavam na região da Mesopotâmia em muitas divindades falsas, mas eles acreditavam que essas divindades eram reais. Mas por não serem reais, nunca nenhum deles entregou pessoalmente as suas leis. E Deus faz isso, né? Ele vai pronunciar as palavras, as suas leis, tá bem? Então ele inicia fazendo memória, dizendo que ele já libertou aquele povo da escravidão, tá bem? Com esse pequeno contexto, vamos seguir aqui o texto. Versículo 3 vai dizer: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porque eu, Adonai teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Bom, esse primeiro mandamento é o que eu mais vou gastar tempo aqui com vocês, porque eu acho que é o que mais dá o que falar, não é verdade? Porque aqui nós temos algumas críticas, né, principalmente do mundo evangélico, os protestantes, dizendo sobre imagens. Então eu preciso explicar para vocês o contexto. Bom, por que esse é logo o primeiro mandamento que Deus dá ao povo de Israel? Para entender um texto bíblico, é necessário entender o contexto. É assim que a nossa Igreja Católica nos pede para fazer a leitura de toda a Bíblia. Existe um contexto para o texto estar aqui. Bom, eu acabei de falar para vocês que eles acreditavam em falsas divindades e que o povo passou 430 anos vivendo no Egito. Portanto, isso significa que, por mais que eles acreditavam em Adonai e em Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eles muito provavelmente também acreditavam nas falsas divindades. Porque veja bem, 430 anos vivendo essa realidade. Então, para eles, o Deus, né, Adonai, seria uma divindade, mas não que as outras não existiam. Então Deus inicia uma pedagogia no deserto para mostrar que aquelas divindades são falsas e que Ele é o único e verdadeiro Deus. Inclusive os 10 sinais ou as 10 pragas é para isso, é para desmistificar, fazer aquele povo e todo o povo do Egito, que acaba não crendo, mas o povo do Egito, acreditar que aquelas divindades que eles acreditavam, que era Rã, o sol, essas coisas todas, não eram verdadeiras, não eram reais e que ele era o único e verdadeiro Deus. Portanto, esse povo que saiu lá do Egito, muito provavelmente levou umas estatuazinhas daquelas falsas divindades, e então Deus vai dizer que não se deve adorar nenhum outro Deus a não ser Ele, e que eles não devem se prostrar a cultuar essas falsas divindades, somente a Ele. E por que Deus diz que Ele é ciumento, né? Na verdade, aqui são os autores humanos colocando sentimentos em Deus para que nós, seres humanos, possamos entender, né? Claro que esse sentimento não é um sentimento de Deus, mas é para que o povo entendesse de alguma forma que Deus não queria que eles cultuassem aqueles falsos deuses. E por que Deus não queria? Não é uma questão de ter ciúmes, até porque eles nem existem, porque Deus teria ciúmes. É porque a forma de adorar essas falsas divindades eram formas que são abominações a Deus. Em especial, a questão de sacrifícios de crianças e também a prostituição. Sim, a prostituição. Então, nos templos dessas falsas divindades, se existia as sacerdotes, né, as mulheres sacerdotisas, aonde os homens iam e tinham relações com elas para adorar a divindade. Eu digo que era uma forma de justificar a safadeza, né? Mas eles acreditavam nisso, nós não podemos julgar, não vivemos naquele período, que é um período, imagina aí, né? Quase 3.000 anos atrás, então não podemos, com a nossa mentalidade, entender a mentalidade deles. Por mais que ainda hoje, algumas vezes, existe esses tipos de rituais, então algo bem estranho. Então Deus já dá logo esse primeiro mandamento, porque esse é o maior problema do povo que está saindo da escravidão do Egito. Eles viveram muito tempo no Egito, na Mesopotâmia, acreditando nessas falsas divindades, cultuando essas divindades dessa forma que para Deus é abominação. Então Deus vai dar este mandamento. E como Deus, naquele período, não tinha um rosto, não tinha como se fazer uma imagem de Deus, não é verdade? Então, Deus se faz uma proibição completa aqui, completa, que não tem como fazer uma imagem dele, porque Deus queria fazer essa pedagogia para não existir nenhum tipo de imagem. Eles deveriam ouvir a Deus, mas não ver, não tinha como ver. Agora, esse é o contexto desse período. Porém, lá no período da monarquia, quando está se construindo os templos, Deus vai pedir para se fazer a Arca da Aliança, né? Como nós temos aqui, com os querubins para enfeitar o templo. Então, a proibição não é completa, é para esse período. Porém, nós vamos ter aqui na sequência do texto, Deus dizendo que é para construir, né, a arca, o templo, colocar, né, ele faz a descrição de algumas imagens.
E no Novo Testamento, ao qual nós estamos, né, sobre a nova aliança, nós entendemos que os apóstolos, quando iniciaram a evangelização, eles acabaram indo para outras regiões, ao qual eles não sabiam a língua daquele povo. Então, eles perceberam que era necessário ter alguns símbolos litúrgicos para explicar o cristianismo. Entre elas, a primeira, né, a cruz. Por quê? Porque eles precisavam explicar como que Jesus havia entregue a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados e tudo mais. Então, eles acabaram, né, produzindo essas imagens. E outra coisa, Jesus é a plenitude da revelação. Então, a partir de Jesus, nós temos sim um rosto. Porém, entretanto, todavia, né, a maior crítica está em cima das imagens dos santos, porque são criaturas e então não se deve à adoração. Por isso a nossa Igreja Católica, né, realmente nos faz muitas exortações para não haver o excesso, né? Então, se existe a imagem dos santos nas nossas igrejas, para nos servir de exemplo, né? Porque todos nós somos chamados à santidade. E os nossos santos são pessoas que conseguiram alcançar essa santidade, então devem servir de exemplo para nós. Por isso a igreja nos pede, né, que nós devemos vê-los como exemplo de santidade. E eu acho muito importante, por isso, conhecer a história do santo, a história de superação, como ele conseguiu chegar a essa santidade, foi através de uma vida de oração, qual foi, né? Como foi? Então, eu acho isso muito importante. Nós não devemos ter o excesso da adoração, que é chegar num templo, numa igreja e, em vez de adorar ao Senhor, fazer reverência a Ele, ir direto à imagem do santo, beijar, se ajoelhar. Por isso que sim, a igreja também está fazendo essa pedagogia e nós devemos fazer também com os nossos catequizandos. Os santos nos levam a Deus. É Deus quem realiza o milagre. O santo, ele faz a intercessão. Então nós temos que começar assim a refletir, porque às vezes só falta a gente pensar, né, sobre esses detalhes teológicos para entender, tá bem? Então eu estou dizendo tudo isso para que também vocês tenham argumentos para defender a nossa fé, a nossa Igreja Católica. Agora, um último ponto desse texto que também é importante, que vai dizer assim, que o Senhor pune, né, sobre os filhos até a terceira, quarta geração, um pecado sobre a falsa adoração. Mas, na verdade, aqui nós não podemos também ser literais, tá? O que acontece é a mentalidade desse povo e também, assim, uma questão de que Deus, durante a Bíblia, ela é uma teologia que vai evoluindo. Então, nós temos essa teologia aqui? Sim, nós temos, mas nós também temos que atualizar. E nos textos dos profetas, nós vamos ter, né, os profetas já quebrando essa, digamos, maldição hereditária aí, e é muito triste quando a gente vê vídeos na internet sobre maldição hereditária. Não, isso não é mais biblicamente, né? Nós temos os textos que vão fazer a correção dessa teologia. Então o profeta vai dizer, né? Se o pai comer uma uva verde, não vai amarrar a boca do filho, cada um vai colher a sua culpa. Portanto, cada um colhe sobre o seu pecado, tá bem? Nós não vamos colher a culpa do pecado dos nossos pais. O que nós podemos colher, muitas vezes, é a consequência das atitudes erradas dos nossos pais, dos nossos avós, porque é assim mesmo, né? Às vezes eu tomo uma decisão errada. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenho uma empresa e eu trato mal meus funcionários, trato mal meus clientes e a minha empresa começa a ir mal, não é verdade? E aí chega um tempo que eu perco tudo. Eu perdendo tudo, os meus filhos vão perder tudo. É uma consequência natural, mas não uma culpa, entende? Então, Deus não vai colocar a culpa do pecado dos nossos pais, avós, bisavós em nós, tá bem? Então, isso é uma teologia que precisa ser atualizada. Bom, vamos seguir o texto. Versículo 7. Não pronunciará em falso o nome de Adonai teu Deus, porque Adonai não deixará impune aquele que pronunciar em falso o seu nome.
Bom, então aqui não falar o nome de Deus em vão, não fazer promessas em nome de Deus. O Senhor vai dizer que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Não coloque esse peso no nome de Deus, porque Deus, tudo aquilo que Ele promete na Bíblia, na Sagrada Escritura, Ele cumpre até a última vírgula, né? Que em hebraico eles vão falar que é o Yud, que é uma letrinha bem pequenininha do hebraico. Então, assim, Deus cumpre, por isso nós nunca podemos usar o nome de Deus em vão. Eu sei que é um costume, às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, né? E aí nós temos que nos policiar, tá bem? Por mais que Deus significa que Ele é uma divindade, o nome de Deus seria o tetagrama, né? Seria Jesus, seria o Senhor, Kyrios, tá bem? Então vamos seguir o texto, que a Bíblia traduz por Senhor, né? Por Kyrios. Bom, vamos para o versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado de Adonai teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Porque em 6 dias Adonai fez o céu, a terra, o mar e tudo o que ele contém. Mas repousou no 7º dia, por isso Adonai abençoou o dia de sábado e o consagrou. Bom, então aqui é a marca muito forte da aliança de Deus com o povo de Israel, a antiga aliança, é o sábado, o dia do descanso, o dia de adorar ao Senhor e descansar. O sábado, né, para os judeus começa na sexta-feira ao entardecer até o sábado ao entardecer, porque a forma deles de contar os dias é diferente da nossa, que é da meia-noite, né, da 0 hora até a meia-noite. Para eles é o entardecer. Então essa é uma marca muito forte da aliança desse povo. Esse povo, então, que era aqui é a explicação, né, desse dia vai estar sobre Deus fez o mundo, né, em 6 dias e descansou no 7º. Já lá em Deuteronômio, que já tem aqui na catequese, o descanso vai estar sobre a libertação do povo, tá bem? Então vai ter essa pequena diferença aí do decálogo do livro do Êxodo para o livro de Deuteronômio. E esse eu acho que é uma grande contribuição que a humanidade teve através do texto sagrado, que é o dia do descanso. Porque é tão importante, né, ter o dia do descanso, o dia de estar com a família, o dia de adorar ao Senhor. Então é muito importante. Outra questão é que no Antigo Testamento, então, seria o sábado. No Novo Testamento, nós vamos ter o domingo. Por quê? Porque é o dia da ressurreição de Jesus. Aqui é o momento como que a gente vai instaurado a antiga aliança, a aliança que Deus faz com o povo de Israel através de Moisés lá no Monte Sinai. Então essa é a antiga aliança, a aliança ao qual o povo deve observar e obedecer os mandamentos para que essa aliança esteja válida. Nós estamos sobre a nova e eterna aliança que Jesus instaurou, que é uma aliança muito melhor, ao qual nós somos salvos, não porque obedecemos às leis dessa aliança, mas porque somos, através da graça, né, somos amados através da misericórdia de Deus. Então, por isso que, como estamos sob a nova aliança, o dia do Senhor é o domingo. E não é porque a igreja inventou isso, é porque lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os apóstolos fazendo, né, realizando o dia do Senhor, que é o dia da ceia do Senhor, como o Senhor nos pediu, façam isso em memória de mim. Eles vão estar realizando no domingo, no primeiro dia da semana, tá bem? Bom, vamos seguir o texto. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que Adonai, teu Deus, te dá. Bom, então esse é o primeiro mandamento, né? O único mandamento, na verdade, com promessa positiva. Quando nós honramos o pai e a mãe, nós vamos ter uma vida longa aqui na terra. Claro que nós não somos capazes de fazer essa matemática, só o Senhor para fazê-la, mas o importante é mostrar para o catequizando o que significa honrar, porque essa palavra no português é um pouco difícil de compreender a profundidade. No hebraico, ela tem uma profundidade muito grande, porque significa glorificar o pai e a mãe, significa dar valor, significa dar orgulho ao pai e à mãe, cuidar deles.
de todas as formas, tanto do que é físico, emocional e financeiro. Então o judeu ele tem uma grande responsabilidade com o pai, e nós católicos cristãos também devemos ter esta grande responsabilidade com os nossos pais, cuidando de todas as formas, seja do emocional, seja do físico, seja também do financeiro, até o final da vida. Isso é honrar pai e mãe, tá certo? Então nós temos que passar isso aos nossos catequizandos. E hoje em dia eu vejo que está um pouco invertido isso, né? Parece que os filhos, eles pensam que os pais têm a obrigação de cuidar deles a vida toda e honrá-los e financiá-los, né? Pagar tudo para eles. A gente vê filhos dependendo dos pais até uma idade muito avançada. E não é isso que a Bíblia diz, é o filho que deve honrar o pai e a mãe que os trouxe à vida. Aqui também nós batemos numa tecla muito difícil, né? Porque pai e mãe são aqueles que nos dão a vida, mas também são aqueles que mais causam fratura emocional em nós, assim como nós em nossos filhos, assim como os nossos avós em nossos pais. Então ninguém dá aquilo que não recebeu. Algo para se trabalhar na catequese também nesse momento e também no seu coração é isso, sabe? Muitas vezes nós não entendemos os nossos pais, nós esperamos deles mais apoio, mais carinho, mais compreensão, mas eles não são capazes. E quando a gente tem uma situação dessa na nossa vida, uma atividade muito importante de fazer é falar para o catequizando assim: você queria que seu pai fosse mais carinhoso ou sua mãe? Provavelmente alguns vão dizer sim. Você fala, faz o seguinte, pede para eles como era o seu avô. Pede se ele abraçava muito o seu pai, sua mãe, né? Se ele era carinhoso ou não. Muito provavelmente não era, porque ninguém sabe dar aquilo que não recebeu. Então, se o meu pai ou a minha mãe não teve um pai carinhoso, como que ele vai ser? Então, dessa forma, a gente para de julgar e começa a compreender a forma daquele pai, daquela mãe amar. Talvez aquela mãe ame, não com abraços, beijos ou dizendo eu te amo, mas é aquela mãe que faz tudo para o filho, que não falta nada, que tem comidinha. Então, cada um tem uma forma de amar e essa forma de amar normalmente é a forma que foi amada, tá bem? Então, aqui às vezes a gente pode tratar algumas feridas e dizer que a vida que o pai e a mãe deu, e sem isso, a pessoa não estaria aqui, só isso já é uma dívida que nós não temos como pagar, então por isso devemos honrar, tá bem? Bom, esse vídeo está ficando muito longo, vamos para frente. Versículo 13, não matarás, né? Então aqui é bem curtinho, né? Não matarás. Então Jesus vai ampliar essa lei, porque aqui no decálogo ficou só assim, não matarás. Aí o judeu, ele fazia assim, ó gente, ele mandava matar e dizia, não, mas não fui eu que matei. Então Jesus vai ampliar no Novo Testamento, lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5, ele vai dizer, olha, se você odiar, você já está cometendo esse pecado, você já está descumprindo essa lei. Até porque se você já odeia o seu irmão, se você deseja a morte dele, para chegar à realização, às vezes é o caminho que se inicia. Então vamos cortar o mal pela raiz. Então Jesus ele vai colocar para dentro a lei de Deus, dizendo que aquilo que está no nosso coração também já é então um pecado. Devemos então cuidar com os nossos sentimentos. Versículo 14. Não cometerás adultério. Bom, aqui às vezes já não é uma realidade da criança, mas a gente já pode começar a criar essa cultura dos valores cristãos, né? Então, dizer que quando eles forem ter um relacionamento, né, ser casado, que eles devem fidelidade, porque é aquela pessoa que eles escolheram, porque esse é o valor cristão. E também pode ser levado para uma questão de fidelidade na amizade, de não ser infiel, não falar mal, não trair a amizade, também pode ser levado para essa área. 15, não roubarás, né? Não roubarás nada, né? Tudo que pertence ao outro é do outro, se alegre, não tenha inveja, né? Nem que seja também algo emocional, sonhos e tudo mais. 16, não apresentarás um testemunho mentiroso contra o teu próximo. Aqui falar muito sobre a mentira, o quanto não chega a lugar nenhum com a mentira sempre vai ser descoberta, uma vez que a pessoa mente,
nunca mais ela vai ter a credibilidade, porque eu sempre falo, credibilidade se constrói. E uma mentira, depois a pessoa não acredita mais. Então, ensinar isso para as crianças, ensinar que é um valor cristão, falar sempre a verdade, a exemplo de Jesus, que é a verdade, né? Versículo 17, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, também o homem, agora atualizando para nós mulheres, né? Nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então nós, né, não devemos cobiçar, não devemos ter inveja, nós devemos nos alegrar com aquilo que o nosso irmão está conquistando e tem. Versículo 18, todo o povo vendo os trovões, relâmpagos, os sons de trombeta e a montanha fumegante teve medo, ficou longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e nós ouviremos. Não nos fale Deus, porque para que não morramos. Moisés disse ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, e não pequeis. O povo ficou longe e Moisés aproximou-se das nuvens escuras onde Deus estava. Bom, aqui diz que o povo teve muito medo, né? Essa foi uma teofania, que teofania significa teo é Deus, né? Fania é manifestação, ou seja, uma manifestação de Deus, aonde Deus, né, fez algum evento muito forte, né, natural, e o povo teve medo. Então, uma vez meu filho falou para mim, ai mãe, por que Deus não aparece nas nuvens e fala para esse povo cabeça dura para nós, né, o que nós devemos fazer? Eu falei, olha filho, ele já fez isso e o povo teve medo e falou, não, Senhor, não volte a falar conosco, fale através de um profeta, né? Por isso nós temos aí a igreja, que ouve a direção do Espírito Santo, né, que é de Deus, para que nós possamos ser conduzidos. Mas aqui nós temos esse momento, então, e o povo teve receio. Mas Deus vai dizer que fez essa manifestação para que o povo cresce, né, temesse, respeitasse as leis de Deus e vivesse, porque nós vamos ser felizes e colher o shalom na nossa vida não por decorar os mandamentos de Deus, mas por realmente vivê-los. Nos esforçar para viver, porque eles são instruções de Deus para a gente viver bem. Se nós temos essa consciência e nós nos esforçamos, melhor para nós, porque toda vez que nós desobedecemos um desses mandamentos, com certeza nós vamos colher tribulação. Então, quando nós caímos, né? Todos nós caímos, ninguém consegue ficar a vida toda sem cometê-los, mas o que é importante é ter essa consciência, é buscar a conversão e a penitência, né? A confissão, para estar aí em paz com Deus. Bom, espero que eu tenha clareado bastante esse texto, que você transmita esses conhecimentos aos seus catequizandos, que eu tenho certeza que você vai estar criando valores cristãos para eles. Deixe aqui nos comentários o que você gostou desse texto, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma partilha, tá bem? Paz e bem!